Deus abençoe você. Estamos ao vivo com o programa Para Ser Feliz. Estou muito feliz de contar com a sua, estou muito alegre, animado, feliz de contar com a sua sintonia. E olha, o tema do programa de hoje será o seguinte: o excesso de informações que a gente vive hoje, né? Pelas redes sociais, o excesso de imagens, tantas coisas. Isso afeta a saúde espiritual da nossa alma? Como que a gente pode lidar com isso? Esse é o tema de hoje. Permaneça aí com a gente. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Nós vamos começar cantando, preparando a nossa alma para refletir sobre tudo isso. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Senhor, aumenta a nossa fé, alimenta a nossa fé nesse programa de hoje com a Tua Palavra Santíssima. E aumenta a fé do nosso coração, que nós verdadeiramente saibamos confiar em Ti, que nós deixemos morrer em nós tudo que não pertence a Ti, que nos afasta de Ti, que o Teu Espírito venha sobre nós nessa noite, falando ao nosso coração, que seja o Senhor a falar conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que coisa boa. Tá vendo, irmãos, como que são as coisas? Hoje eu já comecei a sentar. Que beleza. Eu acho que é o cansaço, né, Cleuber? Nós estivemos lá em Martins, no Rio Grande do Norte. Povo lindo demais. Um abraço ao povo de Martins, mas é longe, né? Mas muito longe. Por isso que o padre já começou sentado. O padre está se recuperando. Tá certo. Que bom. Deus abençoe, Cleuber. Tudo bem? Tudo bem, o E senhor? curtiu a praia lá em Fortaleza mesmo? Rapaz, bem pouco. É? É muito corrido, né? A gente Muito chega, corrido. viaja, acabou. Mas deu para pelo menos molhar o pé. Nós ficamos lá em Fortaleza, para você que está acompanhando, né? Antes de ir para Martins, no Rio Grande do Norte. Eles chegaram antes, o Cleuber dormiu acho que 2 horas e foi lá conhecer a praia, né? Conhecer não, nadar. Você conhecia, né, Fortaleza? Né? Ah, que bom. Deus abençoe. Foi bom lá, não foi? Foi bom? Vixe, bom demais. Que bom. Foi lá na terra do Emanuel Stênio. Manuel Stênio, justamente. Um abraço a Emanuel, a toda a família. E também estou feliz de encontrar aqui o querido Samuel. Já sentei, Samuel, mas estou aqui te cumprimentando de longe. Não tem importância, o senhor que manda. Olha, eu quero começar com uma pergunta para o senhor. Fica à vontade, fica à vontade. Como é que o senhor conseguiu não engordar no final do ano? Com as festas, Paz com do comilança? céu, eu vou que dizer tem? para você. Eu comi igual um padre. É? Literalmente, comi. Mas a gente come nessa época, né, Ah, Samuel? sim, bastante. Come bastante nessa época. Vocês comeram Bahia também? Comemos. Eu dei uma engordadinha, viu, padre? É, mas não tá aparecendo, não. Ah, não tá? Que bom. Mas você sabe, ô, Samuel, é que o preto aqui, eu tô de preto hoje, né? A roupa que os padres Ah, o geralmente senhor é usam. modesto. Preto engana, tá? Eu não emagreci, não. Pelo contrário, eu acho que eu engordei. Mas foi maravilhoso, né? Como a gente precisa dessa pausa, né? Com certeza. No Natal eu fui lá pra casa dos meus pais, estive com os meus sobrinhos. Foi muito bom, muito bom. Gravou um vídeo tocando violão com Gravei, eles. tô aprendendo. Ó, o Samuel é um dos meus professores, viu, gente? Ele tá muito avançado, mas eu tô correndo atrás, Vamos né? que vamos. Precisamos sentar de novo. Pra Isso, você os hotéis passar. da vida aí, É né? verdade. Em missão. Tava em missão, eu falei, vem cá, me dá uma força aqui. Graças a Deus ele me ajudou. Tô aprendendo. Porque dia desse eu vou tocar no show, vocês vão ver. Isso viu? aí. Opa, isso aí. Boa. Já tô me virando. Ah, que bom. Quero acolher também a nossa equipe maravilhosa aqui, os nossos cinegrafistas, o Getúlio, que hoje está na direção. Bem-vindo, Getúlio, Deus abençoe. Um abraço à Ana Maria, que foi transferida, né? Tá lá na missão de Belo Horizonte. Um abraço também à Aninha, que ficou na direção do programa há tanto tempo.
Alegria ter essa nossa equipe aqui. Gente, o assunto de hoje, ele é muito sugestivo. O excesso de informações e a vida espiritual. Olha, eu vou ser sincero, sendo bem honesto com você. Eu sou uma pessoa que estuda esse tema já há quase 8 anos, quase 10 anos, na verdade. Já escrevi livros sobre ansiedade. Só que eu vou ser sincero, todos nós estamos imersos, tão imersos nesse universo hoje em dia, sobretudo, eu como sacerdote, acabo trabalhando como um influenciador digital, um missionário digital, sempre ali também postando conteúdos, promovendo coisas nas redes sociais. Gente, a gente está imerso no excesso de informações. Imerso, todos e cada um de nós. E a gente nem percebe. Eu gosto de usar a metáfora. O peixe não sabe que está na água, você já percebeu? O peixe só sabe que está na água quando ele sai da água, né? E aí não consegue mais respirar. Então nós estamos que ele respira, né, debaixo d'água. Nós estamos num espiral de ansiedade, de excesso de informação tão grande. Muitos de nós com a mente extremamente acelerada. E é óbvio, eu respondo já a pergunta, que é tema desse programa de hoje, eu já respondo. Sim, o excesso de informação atrapalha muito a vida espiritual. Eu passei uma passagem bíblica aqui para a produção, que é Salmo 46, versículo 11, mas eu vou usar também, produção, uma outra, que é Lucas, capítulo 10, não passei antes, peço desculpa, mas estou passando agora. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, porque elas vão nos ajudar a refletir sobre isso. E veja bem, por que o excesso de informação atrapalha a nossa vida espiritual? Porque o excesso de informação fragmenta a nossa atenção, né? Fragmenta a nossa atenção, enfraquece o nosso silêncio interior, né? A nossa capacidade de ouvir Deus. E também alimenta as paixões desordenadas, como a curiosidade excessiva, né? A curiositas, e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá, vou ler Salmo 46, 11, em algumas traduções 45, e depois vou ler também Lucas 10. Pegar minha Bíblia aqui. É um salmo muito lindo esse salmo. Deus protege a cidade, mas eu vou pegar só o versículo 11. Esse versículo 11 também é uma ordem de Deus. Parai, olha só, é um verbo no imperativo, né? E em hebraico isso aqui poderia ser traduzido também como aquietai-vos, né? Parai. Sabei que eu sou Deus, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, excelso entre as nações, excelso sobre a terra. Excelso quer dizer acima, né? Superior. Então veja bem, é uma ordem de Deus. Parai, sabei que eu sou Deus, que estou acima de tudo. Olha só, muitas vezes na vida da gente, para a nossa vida espiritual ser frutífera, nós precisamos aprender a parar, a aquietar os nossos sentidos, a aquietar a nossa imaginação, a aquietar a nossa busca por tantas coisas. O nosso cérebro está viciado na busca de muito estímulo, muitas coisas, sabe? Então Deus está dizendo para você hoje, para mim, ordenando, para, se aquiete. Eu sou Deus, eu estou acima de tudo. Estou acima daquilo que te preocupa. Estou acima daquilo que te agita. Estou acima daquilo que rouba a sua paz. Estou acima de você. Eu tenho a sua vida nas minhas mãos. E olha, o verbo é parar. E a ordem divina não é apenas externa, tá? Para por fora, mas continua com o coração e a mente tão agitados. Não. Deus está pedindo que nós lutemos. Na vida espiritual isso é importante, depois eu vou trazer a sabedoria dos padres do deserto também. Na vida espiritual a gente precisa aprender a silenciar os pensamentos dispersos, para reconhecer a presença de Deus. Tem um padre do deserto, se eu não me engano é São Macário, do Egito, que ele dizia o seguinte, que a gente tem que orientar os nossos sentidos interiores, e os pensamentos, eles chamavam, os padres do deserto, os pensamentos de logismoi, né, do grego, que era a fonte ali da inquietação. São Macário do Egito dizia que a gente tem que aprender a educar, temos que educar os nossos pensamentos e sentidos interiores para perceber Deus em todas as coisas, para se conectar com Deus em todas as coisas, para ouvir Deus em todas as coisas e para ver todas as coisas a partir de Deus. Mas para isso, dizia São Macário do Egito, nós precisamos trabalhar, praticar a quietude interior.
a quietude dos pensamentos, a quietude dos sentidos. Ai, padre, mas eu fico quieto e continuo agitado. Mas veja bem, os estímulos, eles hiperintensificam esse processo que já é natural. Tem gente que é mais agitada, cabeças, mentes mais agitadas, né? Mas a gente tem que aprender a aquietar, a parar diante de Deus, sobretudo na oração. E olha, a nossa vida precisa, filho, filha, indubitavelmente a nossa vida precisa de ter espaços de silêncio. Nosso dia a dia. Hoje eu tive um dia de muitas gravações, mas antes do programa, ali por uns 40 minutos, eu fiz o propósito de ficar em silêncio. Deixei meu celular carregando de propósito, fui jantar, comer alguma coisa ali em silêncio, né? E como é bom, a sua mente vai entrando em ordem quando você silencia. A sua mente vai saindo dessa dispersão constante, né, dos sentidos, do pensar, quando você silencia. Nós precisamos praticar essa quietude interior. E Deus está te dando essa ordem. Parai, aquiete-se. Aquiete o seu coração em mim, porque eu estou cuidando de você, daquilo que você não consegue controlar, está nas minhas mãos. Esse parar, esse aquietar-se tem a ver também com o processo de confiar em Deus. Façamos tudo o que precisamos fazer, mas confiemos em Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. E você sabe que o excesso de estímulos produz aquilo que o oposto daquilo que os padres do deserto chamavam de resequia. Vesequia era quietude, condição essencial da oração na Bíblia. Mas esse excesso de estímulos, de imagens, ele faz com que nós não cheguemos a esse estado de quietude. Outra passagem bíblica que o padre falou, Lucas 10, do 38 ao 42, é a passagem de Marta e de Maria. Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Veja bem, nós vemos essas duas irmãs. Uma agitada, tinha que fazer os trabalhos em casa, óbvio, e outra ali ouvindo Jesus. Jesus não falou para Marta não fazer os trabalhos que tinha que fazer em casa, mas Jesus está dizendo: Marta, tem prioridade. Eu estou aqui, você precisa estar comigo. Ou seja, o tempo com Deus precisa ser a prioridade na nossa vida, a escuta de Deus. E é interessante que Jesus disse para ela: Marta, você anda agitada, com todos muito agitada. E a palavra agitada no original do grego era a palavra periespató, pato, que significava ser puxado para todos os lados, dividido e puxado para todos os lados. Então Jesus está dizendo: Marta, você está sendo puxada para todos os lados. A sua cabeça está na cozinha, o seu coração está querendo me acompanhar, as suas mãos estão querendo limpar a sala, os seus sentimentos estão em outro lugar. É isso que a ansiedade, que a dispersão, que o excesso de estímulos faz com a gente. A gente fica puxado para todos os lados. Talvez você agora está assistindo esse programa, querendo prestar atenção em mim, mas mexendo aí no TikTok, mexendo no WhatsApp, vendo o direct do Instagram, vendo o aplicativo de banco, mandando mensagem para o vizinho, perguntando para o meu marido onde ele está. Para, escuta aqui essa palavra. Centra o seu coração em Deus. Jesus não está repreendendo Marta por ela ter trabalhado, por ela estar fazendo as tarefas, mas Jesus está repreendendo por ela não entender a ordem da prioridade, das prioridades, o que era mais importante. Ele disse: Maria escolheu a melhor parte. Então, claro, temos todos muitas coisas para fazer, isso é óbvio, eu também tenho. Quem me acompanha pelas redes sociais sabe, né? Eu estou gravando nesse ano o projeto Leia o Catecismo inteiro comigo em um ano, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, está entrando um vídeo novo todos os dias no meu canal, né? Através dos quais eu estou explicando o catecismo da Igreja Católica inteiro. É fantástico, mas é exigente.
Então todos temos muitas coisas, mas eu não posso só ficar gravando, eu tenho que ter meu tempo de silêncio, eu tenho que ter meu tempo de oração, eu tenho que ter o meu tempo de parar, de ouvir Deus. Eu preciso, é uma prioridade. E olha, eu tenho aprendido, a gente arranja tempo porque é importante. Muitas pessoas que dizem para mim que não tem tempo, não deixam de ir na academia, não deixam de viajar, não deixam de curtir tal coisa, não deixam de ver o vídeo que gosta, não deixam de ver a série. Então é questão de prioridade, o nosso tempo com Deus, o nosso silêncio diante de Deus, a nossa escuta de Deus precisa ser uma prioridade, senão nós vamos adoecer. Nós estamos diante de uma sociedade adoecida pela ansiedade, pelo excesso de estímulos, de imagens, sabe? E isso pereis pató, deixa a gente puxado para todos os lados. Você vai dormir, a sua cabeça não para, sabe? Então, isso é um paralelo contemporâneo, né? Isso que Jesus disse para Marta. Feeds infinitos, notificações constantes, excesso de conteúdos vão fragmentando o nosso coração e a nossa mente, nos puxando para todos os lados, né? E você sabe que o que alimenta muito isso é aquilo que os padres da igreja, da patrística, chamavam de curiositas, né? A curiosidade excessiva, né? Eclesiastes capítulo 1, versículo 8 diz: os olhos não se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir, né? Então a Bíblia diz dessa insaciabilidade do nosso olhar, quando não está ordenado para Deus. Então a gente vai buscando informação, buscando imagens, e muitas vezes alimentando as paixões desordenadas, com as mulheres de biquíni na internet, né? Você que é cristã, não poste foto assim. O que você acha que você vai atrair? Alguém para te ver como um objeto, e vai levar outras pessoas a pecarem, né? Pela impureza, pelos maus pensamentos. Às vezes a pessoa está viciada na internet só para ver isso, nudez, alimentando uma paixão desordenada. Seja homem de verdade, seja mulher. Talvez você tenha que sair da rede social, talvez você tenha que fazer o propósito de não ver mais essas mensagens no direct, se está te levando ao pecado. Lembra o que Jesus dizia? Se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu olho te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar no céu sem um desses membros do que ir para o inferno tendo todos. Claro, é uma metáfora, não é para cortar o membro, mas para dizer da radicalidade que a gente precisa ter. Essa curiosidade, essa informação que a gente busca, mas informação sem sabedoria gera cansaço espiritual, não gera iluminação. Talvez a sabedoria para você que já viu 10 vídeos sobre um tema é dormir. Deixar o seu cérebro processar essas informações. Não é ver 20 vídeos, isso não vai fazer você ser sábio. Informação sem sabedoria não gera iluminação, gera cansaço espiritual, cansaço mental, sabe? E é preciso ter a vigilância do coração, a vigilância da mente, sobretudo nas redes sociais. Quantos adultérios começam e acontecem nas redes sociais, quanto pecado. Porque nossa mente, nossos olhos não se saciam de ver, é a concupiscência querendo ver a impureza, é a curiosidade excessiva sem Deus. Precisamos moderar tudo isso, né? Olha o que Santo Agostinho dizia: a curiosidade vagueia pelos sentidos. Muitas vezes a chamam de ciência, mas ela muitas vezes não passa de um desejo insensato de tudo experimentar, né? Santo Agostinho dizia que é preciso guardar o olhar, guardar os sentidos, né? Ele denuncia essa curiosidade excessiva, como uma paixão desordenada da alma que busca ver tudo, saber tudo, mas sem finalidade espiritual, sem ver tudo a partir de Deus. Talvez hoje o Espírito Santo está gritando com você: sai da rede por um tempo. Isso está te levando ao pecado. Não faz o propósito de não ver mais essas mensagens. Bloqueia quem você tem que bloquear, seja radical. Você não está vendo? Há um laço armado contra você. Então é preciso agir, né? E Santo Agostinho dizia que essa curiosidade excessiva gera inquietação interior, que é o oposto ao repouso em Deus. O oposto à resequia, né? Que é a quietude em Deus. Então essa curiosidade, esse querer ver, gera essa inquietação. Olha, Evagrio Pontico, outro padre do período patrístico, dizia que a distração é uma das principais armas que o demônio usa. Olha só o que ele dizia: o demônio nem sempre combate o orante só pelo pecado e pelas sugestões para o pecado, mas pela distração contínua. O demônio tem roubado a salvação de muita gente, o crescimento espiritual, a maturidade, através de uma contínua distração. É uma arma poderosa que ele usa. Ele nem vai te levar, às vezes, para coisas sérias, pecados graves, ou talvez levou, mas talvez é só te distraindo. Você deveria confessar e não confessou. Você deveria ter abandonado aquela amizade e não abandonou.
Deveria ter ido fazer o retiro e não fez. Deveria ter jejuado e não jejuou. Porque está sempre distraído. É muita coisa na sua cabeça. Olha o que Evagro Pontico dizia. Quando a mente se dispersa em muitas imagens, ela não pode permanecer diante de Deus. E olha que naquela época nem existia internet, né? Mas ele está dizendo, quando a mente se dispersa em muitas imagens, ela não pode permanecer diante de Deus, né? E as redes sociais, que são boas em si, né? Não são ruins, eu as uso para evangelizar, por exemplo, elas são multiplicadoras de imagens mentais, né? E dificultam a concentração da mente na oração. Então, tem que ter moderação, não é para usar, é para usar com moderação. Não é para não usar, perdão. É para usar com moderação, né? João Cassiano, outro padre do período patrístico, dizia: o excesso de palavras gera pobreza interior. Ele afirmava que a alma se empobrece quando se alimenta de muitas palavras e muitas imagens. Por isso que muita gente não consegue se conectar bem com Deus, ouvir Deus. É muita imagem, é muita palavra, sabe? O monge dizia ainda, né, João Cassiano, a abundância de palavras não produz, palavras e imagens, não produz pureza no coração. Olha só, ele está ligando aqui a pureza e a impureza ao excesso de imagens e palavras, né? Então, é a sabedoria, né? A sabedoria dos padres da igreja que a gente precisa ter em mente. O excesso de conteúdos digitais ele vai agindo como uma verborragia espiritual. O que é a verborragia? O excesso de barulho, de palavras, né? A verborreia, né? Tem pessoas que são verborreicas, né? Que falam muito. Então o excesso dessa barulho, ele vai gerando essa pobreza espiritual. São Gregório Magno, ainda lá no século V, né? Padre também da patrística. Quanto mais a mente se dispersa em preocupações exteriores, menos percebe as coisas interiores. Ou seja, Deus fala no interior, Deus fala nos ruídos, na simplicidade, na voz sincera, calma, né? Sincera não, desculpa, quieta, né? Naquela brisa suave, como falou com Elias sobre o Monte Horebe. E quanto mais a mente se dispersa em preocupações exteriores, menos percebe as coisas interiores, né? O ruído, o sussurrar de Deus no interior. O ruído constante, continua São Gregório Magno, gera surdez espiritual, incapacidade de perceber a voz de Deus. Olha só, isso é sério, gente. Então, nós percebemos que, encerrando, né, concluindo, que o excesso de informações, ele destrói o silêncio interior, fragmenta a atenção, impossibilita, né, a escuta profunda de Deus e alimenta as paixões, né, a curiosidade, a vaidade, o estar demais na rede social, né, sem critério, alimenta a ira, às vezes a comparação, a vaidade, a impureza, né? Quantas pessoas pecando, alimentando as paixões da impureza através das redes sociais, vendo perfis impuros. E hoje é tão complexo que eu estava vendo agora, às vezes, educadores físicos, mulheres para darem na internet, né? Elas vão ensinar como você alongar o pescoço. E as benditas fazem um vídeo justamente, às vezes, com uma roupa curta, com as pernas abertas, justamente, me perdoe a sinceridade, está acontecendo isso na internet. Por quê? Porque elas entenderam que o algoritmo da internet vai entregar mais o vídeo delas se for assim. Olha que coisa. Por quê? Porque o que mais o algoritmo das redes sociais entrega? Eu estudo comunicação, eu posso dizer isso com conhecimento de causa. Impureza, aquilo que mexe com a excitação e aquilo que é polêmica. Então, polêmica e impureza é o que mais os vídeos mais entregam. Então, as pessoas estão gravando já com essas cenas, com essas posições provocantes, sedutoras, justamente para levar as pessoas a verem mais e o algoritmo da rede social entregar mais. Então, gente, pelo amor de Deus, nós cristãos temos que nos posicionar, ter cuidado, sabe, como que a gente vê, guardar mais os nossos olhos, guardar mais os nossos sentidos interiores, guardar mais o nosso coração, né? E o barulho excessivo enfraquece a memória espiritual, gera o esquecimento de Deus e produz uma inquietação crônica. Enfim, é um pouco sobre isso que a gente reflete no programa de hoje. Segundo bloco, eu estarei aqui para responder suas mensagens via Facebook, Twitter, Instagram, tá? WhatsApp também. Manda sua mensagem para nós e faz um print aí da tela, tira uma foto da tela, posta aí nas redes sociais e marca a gente, tá bom? Vamos cantar. Segundo bloco, a gente está aqui. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de ti.
Restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu. Reaviva em nós o teu poder. Oh, doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de ti. Restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu. Reaviva em nós o teu poder. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Enche o nosso coração, reaviva os teus dons e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. E me faz novo, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Como é bom estarmos juntos. É isso que nós pedimos para Deus, que Ele nos faça novos, né? E o tema de hoje eu tenho certeza que é muito sugestivo. Eu tenho certeza que Deus já falou e está falando com você. Então manda sua pergunta. O WhatsApp está aparecendo na tela, senão já vai aparecer. As redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram. Manda aí a sua mensagem, o padre vai responder você. Olha, eu quero convidar você a fazer esse projeto que eu estou fazendo nesse ano, o Catecismo em um Ano. Eu estou lendo, explicando o catecismo inteiro no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Todos os dias entra um vídeo novo. Está entrando ao meio-dia, né? Mas a gente está estudando, talvez entrar um pouquinho mais cedo, mas até então está entrando ao meio-dia o vídeo, todos os dias do catecismo. Você pode vir, o padre está explicando, cada dia é um determinado número de números ali do catecismo, né? E está sendo maravilhoso. Comecei dia 1º de dezembro, vou terminar dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, perdão, vou terminar dia 31 de dezembro, o ano inteiro, todos os dias. Gente, e o que é melhor, os vídeos ficam lá salvos na playlist Catecismo em um Ano no meu canal. É só você ir lá, Padre Adriano Zandoná, o meu canal é o que tem o selo azul. As pessoas criam muitos canais no nosso nome pedindo coisas, e eu não peço nada a não ser para Canção Nova, tá? Criaram canais esses dias, irmãos, pedindo para orfanato na África, pedindo um monte de mentira aí, né? Mas eu já aviso, e isso acontece mesmo com a gente que está aí na mídia, que está evangelizando, né? Infelizmente, então você tem que ficar atento. Mas o meu canal tem o selo azul, você vai ver lá, né? Tem bastante seguidores, etc. Então, os vídeos ficam todos lá na playlist Bíblia Catecismo em um Ano. É só você começar. Se você começar hoje, o seu ano começa hoje e vai acabar nessa data do ano que vem. É um vídeo por dia, bem explicativo, não é pedagógico, não é para padres, não é para teólogos, é para pessoas simples assim, que não são da área, né, para entenderem. Então é muito legal. E o catecismo condensa toda a doutrina da igreja, a tradição, o magistério, a escritura, né? Muito bom. Olha, eu quero apresentar para você também esse livro do Márcio Mendes, chamado Na Presença do Deus Vivo, que será o itinerário quaresmal, que vai nos guiar nessa quaresma. Reflexões fantásticas do querido Márcio Mendes. Está aqui também o meu livro A Cura da Alma Feminina, um livro de cura interior para as mulheres. Você os pode pedir no loja.cançãonova.com. Além também do Terço pela Libertação da Ansiedade, os meus outros livros, você os pode adquirir pelo loja.cançãonova.com. As minhas músicas também, as músicas dos outros cantores da Canção Nova, do Samuel,
Você as pode ouvir também nas plataformas digitais, os clipes, né? Lá no YouTube também. E, gente, irmãos, deixa eu pegar aqui esse boleto, porque essa informação é importante. Esse aqui é o carnê, né? Para ajudar a Canção Nova. Algumas pessoas não receberam esse carnê agora em janeiro ainda. Não sei se teve problema com os correios, não sei o que aconteceu ao certo. Mas olha, você que não recebeu esse carnê, pelos correios, você pode contribuir pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, ou acessando o site também do Clube da Evangelização, né? Que é clube.cançãonova.com, é isso. Você confere para mim, a nossa produção vai conferir, só para eu... Isso, clube.cançãonova.com. Então aqui as informações, né? Está no nome de uma pessoa aqui. Tem pessoas que gostam de receber o carnê ainda, né? São mais old fashion, né? Moda antiga. Mas tem muitos que já cadastraram no débito automático. Quem quiser e puder cadastrar pelo débito automático ajuda muito, gente. Porque não tem essa despesa que a Canção Nova tem ao enviar isso aqui, a imprimir tudo isso. E é mais prático, né? Já é descontado mensalmente na sua conta. Você sabe que a Canção Nova evangeliza 24 horas por dia, sem propagandas comerciais, e quem sustenta a Canção Nova é você, sócio evangelizador, é você que ajuda. Torne-se um sócio, você que não é, né? Para manter essa programação que evangeliza 24 horas por dia, né? Isso é muito importante. Todos os meses nós temos a campanha para arcar, né, com as nossas despesas para continuarmos evangelizando. Vamos lá então, estou muito feliz de estar aqui e eu quero já receber mensagens. Nós vamos receber bastante mensagem, Samuca, hoje, via WhatsApp. Já temos uma aqui, eu vou pedir para o Samuel ler para nós, por gentileza. Você enxerga daí, né, Samuel? Enxergo sim, essa pessoa... Se fosse eu, Samuel, não estaria perdido. Ah, sua vista tá boa ainda, padre. Vamos lá. Boa noite, padre, sua bênção. Sou casada há 43 anos. Nunca tive um carinho do meu marido. Não me deu um feliz aniversário, feliz Dia das Mães, feliz Natal. Na verdade, nunca me deu um abraço. Não sou feliz, não sei o que faço. Me dê um conselho. 43 anos de casado, né, filha? Olha só. É uma situação difícil, me compadeço de você, da sua situação, né? Isso gera com certeza uma amargura, uma carência no seu coração. Mas, filha, são 43 anos de vida, né? Vocês já caminharam tudo isso. Pelo jeito a senhora não deve ser tão jovem, né? Porque para já ter 43 anos de casado. Olha, o conselho que eu te dou, como sacerdote, como cristão, reze muito por essa situação, reze por ele, tente conversar, mas fortaleça o seu coração em Deus. A senhora chegou até aqui, né? A senhora tem uma família, com certeza, tem netos, filhos, imagino, né? A senhora chegou até aqui. Claro, converse com ele, a senhora merece mais, a gente sabe disso. Mas tem pessoas que são difíceis, tem pessoas que não receberam muito amor, então não sabem expressar. Talvez na casa dele ninguém se abraçava. Eu não estou justificando, dizendo que ele está certo, não, ele está errado. Ele devia ter se curado, amadurecido, crescido, mas não conseguiu. É o que é, né? A vida é o que ela é, não é o que a gente muitas vezes espera. Claro que isso nos faz sofrer, né? Converse com ele, reze, mas olha, vá firme na sua missão, carregue a sua cruz. Continue dando o seu amor e rezando por ele e sendo aquilo que Deus te pede para ser nessa família. Com certeza a senhora é um diferencial nessa família. Eu respeito a sua dor, me compadeço da senhora, mas eu não vou como padre falar, chuta o balde, né? Não, pelo contrário, a senhora chegou até aqui, reze, converse e vá para frente, tá bom? A Tereza Pacheco, lá de Maceió, está acompanhando, dizendo, padre, amo suas pregações, que bom. Muita gente aqui conosco também. Vamos lá, acho que nós temos mais mensagens. Antes disso, padre, uma pessoa dizendo aqui, a Daiane Oliveira, como eu faço para conseguir equilibrar o uso das redes sociais, para que não atrapalhe na minha vida espiritual? Daiane Oliveira. Olha, Daiane, tem coisas que funcionam para certas pessoas e não funcionam para as outras. Eu penso, para mim funciona muito assim. Eu tento marcar um momento do dia no qual eu não uso a rede social. Por exemplo, hoje à tarde, nem sempre eu consigo não, mas hoje à tarde eu fui com um padre amigo aqui na academia. Nós temos uma academiazinha bem simplesinha aqui dentro da Canção Nova, né? Fui lá e eu fiz questão de não levar meu celular. Deixei em casa carregando. Por quê? Porque é uma hora que eu fico lá, 40 minutos, 45, digamos, hoje eu fiquei. Mas é uma hora já que eu me desconecto, né? Minha cabeça começa a pensar em outras coisas. Você sabia que a criatividade, né, vem, aquilo que a gente chama de ócio, aquilo que a gente chama, que os antigos gregos chamavam de ócio criativo, não é a preguiça em si só, né? Ficar por si mesma, ficar assistindo coisas, não. Mas é deixar a cabeça livre, né? Sem focos assim, de imagens, de percepções, de estímulos. Então ali na academia, treinando, me veio várias ideias legais de projetos para fazer, né?
Então, se você conseguisse por dia ali fixar um tempinho sem a rede social, eu acho que seria importante, tá bom? Vamos lá, temos mais mensagens. Samuel, eu vou pedir para você ler, por gentileza. Essa mensagem veio de São Paulo. Boa noite, Padre Adriano. Por que Deus demora para responder nossas orações? Parece que rezamos e nada acontece. Olha, interessante a sua pergunta. Nem sempre Deus demora. Santo Tomás de Aquino ensina que para a nossa oração ser eficaz, ela precisa contar com 3 passos. Ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus, né? E tem muitas coisas que Deus não te atende, que lá na frente talvez você vai ver que elas foram... O não atender de Deus daquele pedido seu, lá na frente você vai ver que foi um livramento, uma bênção. Deus te tirou de uma enrascada. Então, às vezes, né, se não está alinhado à vontade de Deus para você, Deus não atende. Segundo lugar, a gente precisa pedir também, né, querendo agradar a Deus, em estado de graça, lutando para ser amigo dele. E terceiro lugar, dizia Santo Tomás, nós temos que pedir com confiança filial, né? Acreditando que ele é um pai bom. Então, continua pedindo, mas também vai fazendo esse discernimento. O que eu estou pedindo é bom? Talvez você está pedindo a transformação de um matrimônio, do seu marido, de uma outra pessoa. Isso é uma coisa boa. Só que também, a gente tem que pedir a Deus pelo outro, mas também se permitir fortalecer, crescer e curar no processo. Porque veja bem, Deus pode curar o seu marido, libertar qualquer pessoa. Só que a pessoa também tem que se abrir, né? Deus não violenta a liberdade do outro. Então, você tem que rezar por ele, mas também rezar por você, para que você vá se fortalecendo no processo, por exemplo, né? Esteja de pé. Então, olha, se você está pedindo uma coisa boa, continue pedindo. E às vezes também os impedimentos para Deus nos atender são os nossos pecados mortais não confessados. Faça uma boa confissão. Talvez precisa essa oração ser acompanhada de um jejum às sextas-feiras, né? O jejum também potencializa a oração. Talvez essa oração, como nós aprendemos na Quaresma, precisa ser potencializada pela caridade, né? Na Quaresma nós sempre refletimos sobre essa tríplice dimensão: oração, jejum e caridade. Então potencialize a sua oração, né? Com o jejum e com a caridade, com ajudando a quem precisa, né? Com o ajudar a quem precisa. Eu não me lembro quem que disse, se foi Santo Agostinho, mas tinha um santo muito importante ali do período patrístico, que dizia que a caridade e o jejum, olha só o ato que eu estou fazendo, abrindo os braços, são as 2 asas que elevam a nossa oração ao céu. Então, às vezes, para a oração ser eficaz, é preciso também caridade, é preciso também jejum, né? Tá certo? Deus abençoe. Olha, muita gente aqui conosco, vai tirando a foto, vai postando aqui também, marcando a gente. Padre, peço oração porque estou com um pedaço de plástico na garganta, vou passar no médico amanhã. Arenilda, claro, filha, vamos rezar por você, né, para que não seja nada sério, né, e que consiga agradecer aí, que, aliás, consiga superar isso aí, o médico consiga tirar. Estava lendo aqui, a Angelina Pereira dizendo: Padre, estou com o coração agradecido, cheio de fé, acompanhando o Senhor. Ela é lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Jardim de Piranhas, se eu não me engano, uma coisa assim. Lá de Lamaral, na Bahia, a Divônia também nos acompanhando, pedindo oração pelos seus filhos e netos. Também a pessoa lá de Londrina, Fialho, a Aline Fialho, lá de Londrina, nos acompanhando lá no Paraná, né, mandando mensagem aqui para nós. Muita gente fazendo acontecer o nosso programa. E temos mais uma mensagem, eu vou pedir gentilmente para o Samuel ler para nós. Essa pessoa não se identificou. Padre, boa noite. Estou conhecendo uma pessoa que não é recíproca comigo e percebo que ele só quer me usar. Preciso de um direcionamento e parar de me importar com essa pessoa. Me ajuda? Olha, você já respondeu, né? Se essa pessoa não é recíproca e só quer te usar, você está perdendo tempo com ela, por quê, né? Às vezes a gente se ilude pela nossa carência, sabe? Às vezes pelo orgulho de querer mostrar para outra que eu também tenho um namorado, entendeu? Que eu também tenho, sabe, comparação, né? Então, toma cuidado. Sai dessa situação. Aí, se você viu que é ruim, por que você vai ficar se enroscando, né? Um abraço ao Padre Evandro Lima da Canção Nova, que está nos acompanhando também. Andréia Pereira está aqui com a gente também, nos acompanhando. A Gleice Mozarto, também pedindo oração aqui hoje. Quero rezar por ela. Ela está com dores, né? Está grávida de 6 meses, pedindo oração pela filha Helena Alice, ela que é de Aracaju. Muita gente aqui conosco, a Alci também aqui conosco. Produção, deixa eu só entender, é a hora da bênção ou ainda tenho tempo para falar aqui com o povo?
Tenho tempo, né? Ah, então tá bom. Que me mostraram 10 minutos, eu não sei se era, não entendi se era já o momento do clipe, que vai entrar um clipe hoje também, pelo que o nosso diretor me falou. Olha, vamos lá. Eu recebi uma mensagem aqui do direct, uma pessoa que postou aqui, chamado Samuel Ferreira Music. Conhece, Cleuber? Opa, isso é bom, hein? Isso é bom. Samuel Ferreira Music. Olha aqui, ó, o Samuca postando aqui. Tempo real, usando bem as redes sociais, hein? Vamos lá, então. Temos mais mensagem ali? Sim, essa mensagem é da Jussiane. Boa noite, padre. Tenho 48 anos, fiquei casada por 6 anos e meio e me separei. Pedi a nulidade matrimonial. Graças a Deus consegui, mas não consigo me relacionar com ninguém. Nunca mais dei certo com ninguém. Quero me casar, sinto que essa é minha vocação. Reze por isso, mas estou desanimada. Pode me dar uma palavra? Olha, você tem 48 anos, ficou casada por 6 e conseguiu a nulidade, está aberta ao novo relacionamento. Jussiane, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, mulheres, com muita clareza. Tá difícil. O que a gente está vendo por aí, viu? Olha, eu vou dizer para você que é mãe de menino, educa bem esse rapaz, pelo amor de Deus. Não deixa ele ficar, né, um pó de arroz, porque é complicado. Hoje os rapazes têm 40 anos agindo igual adolescente. Aí muitos não estão querendo casar, por vários motivos, né? Outros não querem assumir. Então, olha, hoje eu digo para uma mulher, encontrou uma pessoa boa, trabalha, é uma pessoa que busca Deus e gosta de você, não fica colocando problema, não fica colocando confusão, não fica procurando chifre na cabeça de cavalo, né, pelo em ovo, porque tá difícil. Eu digo para você porque eu sou padre, não estou brincando, nem fazendo piada, gente. Eu parto, esse final de semana eu fiquei o final de semana inteiro atendendo confissões, ouvindo milhares de pessoas aqui na casa, muitas pessoas de muitos lugares, então eu sei o que eu estou falando, né? Tá difícil, infelizmente. Há uma campanha, eu escrevi isso no meu livro, Curar e Restaurar o Masculino, que é um livro de cura interior para os homens. Eu coloquei pesquisas ali, não foi nem coisas da minha cabeça, pesquisas internacionais, de institutos sérios de psiquiatria e psicologia, mostrando que há, de fato, uma luta contra o homem no nosso tempo. Os homens estão sendo punidos por agirem como homens, por reagirem como homens. Aí muitas mulheres punem a masculinidade e depois querem encontrar um homem, né? Combatem a masculinidade e querem encontrar o homem por causa do feminismo excessivo. Aí, cuidado, né? Como é que você vai encontrar o que você combate? É difícil. E também, não só por isso, parece que o diabo quer destruir a família começando pelos homens. Você sabia que no Brasil, cada 5 assassinatos que acontecem, 4 são homens? Cada 5 suicídios, 3,5 quase, 4 são homens? Acidente de carro, cada 5, entre 3,5 e 4 são homens? Né? Tem até um perfil engraçado na internet, a gente também é um pouco mais imprudente, né? Por que os homens vivem menos? Não sei se você já viu, né? E os caras fazendo aquelas brincadeiras, né? Descendo num tambor no meio da rodovia. Mas enfim, estou brincando, mas é sério, tem um genocídio acontecendo contra os homens. Teve um ano no Brasil que foram assassinados mais de 60 meninos entre 15 e 29 anos no Brasil. No crime, na droga, você está entendendo? Então, está complicado, a gente tem que rezar pelos homens. Você que é mãe de menino, educar bem os homens. E você, filha, eu não estou te desanimando, não, eu estou sendo sincero. Se abra, reze, peça para Deus colocar uma pessoa no seu caminho, esteja aberta. E eu não estou falando para a mulher aceitar qualquer um, mas também não ficar com essa, sabe? Tem um amigo que brincava que depois dos 40 toda mulher se torna psicanalista, né? Ela vai analisando tanto. Claro, não é para você estar com uma pessoa ruim, que vai te fazer mal, mas também, né? Talvez diminuir um pouco a expectativa. Então, filha, reza, peça a Deus também, se abra, conviva com outras pessoas, saia um pouquinho, né, para lugares bons, para ver pessoas, né? Que o seu príncipe não vai bater na sua porta aí não, né? Tem que ver pessoas. Temos mais uma mensagem ali. Sim, essa mensagem é do Messias, de Maceió, Alagoas. Boa noite, Padre Adriano. Minha esposa se separou de mim por causa da minha ignorância. Eu estava viciado no alcoolismo. Agora, eu não sei o que fazer para restaurar o meu casamento. E às vezes eu penso em dar um fim na minha vida. Estou arrependido por tudo que eu fiz. Me oriente. Olha, Messias, não dê um fim na sua vida, não é isso que Deus quer. Você, como filho pródigo de Lucas 15, a parábola do filho pródigo, caiu em si. Foi para uma terra distante, gastou os seus bens, né? Caiu em si. Então, em primeiro lugar, volte para Deus. Faça uma confissão de todos os seus pecados. Segundo lugar, comece a rezar todos os dias, visitar o Santíssimo Sacramento, sabe? Rezar pela sua esposa, pela cura do coração dela. E dê um tempo para ela. Você machucou, desculpa o termo, por anos. Dê um tempo.
Passe um tempo de purificação, de oração, de jejum. Aí depois de uns 2, 3 meses de oração, procure-a para conversar. Mas com paciência. Agora, não desista da sua vida, não seja moleque, tá? Luta, Deus te quer de pé, você é um homem de Deus. Ele tem um projeto para a sua vida. Força, estou vendo um vencedor aí olhando para você. Você é um vencedor em Cristo, tá bom? Vamos lá então. Olha, a Jaque dizendo aqui, padre, sua bênção, não me identifique. Não falei seu sobrenome, então tem milhares de Jaques, né? Não estou sabendo lidar com uma situação. Tenho uma filha pequena, está complicada a relação com a minha sogra e minha cunhada. Acredito que por ser mãe, a maneira como quero criar minha filha deve ser respeitada e elas não aceitam isso. Ficam interferindo em algumas situações, provocando, fazendo joguinho, usando a minha filha para me atingir. E isso está afetando meu matrimônio. Gente, eu vejo muito isso acontecer. Você que é sogra, pelo amor de Deus, tá? Seja madura, deixa a sua nora criar a filho dela, você que é tia. Para de interferir, isso é feio, isso é molecagem, sabe? Isso é infantilidade, é falta de maturidade e é pecado também. E ainda jogando a criança contra a mãe, é complicado, viu? Preciso de sabedoria para resolver essa situação. Já sentamos para conversar, elas não aceitam e ainda debocham, né? Tiram fotos da minha filha, postam sem minha autorização. Se eu falar, eu sou errada. Olha, eu acho que você tem que conviver menos. É só conviver menos. Restringir. Infelizmente, às vezes a gente tem que restringir a convivência com certas pessoas, sabe? Restringir, levar menos a menina lá, arranjar desculpa e conversar com seu marido. E falar, olha, eu amo, sim, a sua família, quero conviver bem com a sua família, mas assim não dá. O seu marido vai ter que entender. Com ele você pode tornar o caldo, né? Ferver a chapa e falar, precisa ser assim. Eu sei que às vezes a mãe erra e é bom, você que é mãe também, ter humildade de ouvir o conselho de uma sogra, de uma mãe. Mas ouvir conselho é uma coisa, outra coisa é a sogra e a mãe querer educar, né? E não dá. Um abraço à mãe do Padre Evandro nos acompanhando também, que está fazendo 60 anos de casada, muito amor envolvido, lá em Belford Roxo. Parabéns, Dona Maria. Padre Evandro mandou mensagem para mim aqui. Mandou mensagem para ti também? Ele está ativo na rede social, hein? Abraço então a Dona Maria, o esposo completando 60 anos. Olha só, 60 anos de vida matrimonial. 60 anos. Que bênção. Parabéns. Deus os abençoe. Abração também ao Padre Evandro. Muita gente aqui conosco. Padre, reze por mim, por meu esposo, não consegue ser o provedor do lar. É muito acomodado, não está aberto a novas oportunidades. Esses caras casam, rapaz. É uma molecada, né? Tem que ser homem, vai trabalhar, meu irmão. Se esperar seu esposo te sustentar, eu vou dizer para você, viu? Olha, dá vontade de chegar nos homens deles, dar uma benção com a mão fechada assim, Samuel. Né? Fecha forte. O olho, filho. A benção do Tyson. Que é isso? Não dá, pô. Esse bando de homem mole. Olha, desculpa a sinceridade, tá, gente? Eu sou padre para formar como pai espiritual, mas não dá. Nós precisamos reagir, viu? Os homens precisam reagir. Você que é mãe de rapaz, de homem, reage, eduque o seu filho na fé. Não estou falando para educar para ser um ogro, né? Mas tem que ser homem, tem que ter as virtudes que estão associadas à masculinidade. Desde a Grécia Antiga, gente, séculos antes de Cristo, existem virtudes associadas à masculinidade e a gente quer destruir tudo sem colocar nada no lugar, né? Com essas ideologias aí sórdidas do nosso tempo, e depois as mulheres e os homens sofrendo com essa molecada aí que não consegue reagir, né? O tempo deu, chegou, estou muito feliz de ter você aqui, né? Terça que vem nós estamos juntos novamente, sempre de 8 às 9 pela TV Canção Nova, e reprises no domingo às 9 da noite também. Deus abençoe, fiquei feliz demais com a sua sintonia. Desça sobre você, tua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você curte agora a música Única Rainha, comigo e com a Bruna Marta do meu novo DVD. Deus abençoe. Viva Nossa Senhora! Ela é a nossa rainha, sim ou não? Fiz questão de oferecer essa música para minha irmã de comunidade, a Bruna, cantar. E eu agora sou a participação com ela. Única rainha, tributa a Nossa Senhora, filha, de todo o coração. Santíssima Mãe, me consagro a Ti. Tu és o meu refúgio em meio à tempestade. Ó doce Maria, acalma meu coração, acalma meu coração, acalma meu coração.
final de tudo, o coração imaculado de Maria triunfará. E é lá que a gente se esconde, no coração da nossa mãe. Canta isso, força. Santíssima Mãe, me consagro a ti. Santíssima Mãe, me consagro a ti. Tu és o meu refúgio em meio à tempestade. Ó doce Maria, acalma meu coração, acalma meu coração, acalma meu coração. Ó mãe, acalma meu coração. Ó mãe, advogada minha, única rainha do meu pobre coração. Minha mãe mestra, sou todo teu, te consagro minha vida e o meu coração. Advogada minha, única rainha do meu pobre coração. Minha mãe e mestra, sou todo teu, te consagro minha vida e o meu coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe e mestre. Ela cuida de nós.